Olá, está começando em até 4 minutos, um programa que traz para você pessoas que são protagonistas sociais. O nosso programa começa com Carlos Finho, considerado por muitos um dos maiores nomes do punk rock nacional dos anos 80. Outros dizem que não, porém o que a gente não pode negar é que Carlos Finho tem um trabalho brilhante em livros como Avenida Nova e Paramita que também tem o CD com o mesmo nome. Finho traz bastante de si, da sua arte, do seu talento e da sua competência. Além de escritor, compositor e letrista, Carlos Finho também é artista plástico. E agora ele tem até 4 minutos para contar para você quem ele é. Eu sou Finho, eu sou músico desde criança, eu sou uma pessoa da periferia, mas eu procuro estar no centro de mim mesmo, porque o mundo gira, então centrifugas, a gente sai um pouco do centro, mas eu procuro estar centrado. Eu me expresso falando, cantando, eu acho que eu me expresso melhor cantando. Eu já falei uma vez que as pessoas, eu acho que naturalmente cantam, né? Falar é um tipo de deficiência que o ser humano tem. E eu procuro escrever. Procuro escrever quando eu toco, quando eu pinto, quando eu escrevo. Procuro não falar sobre coisas que eu amo muito, não obstante uma das músicas mais famosas minhas fala de um lugar que eu amo muito, mas falar de alguém que você gosta é muito perigoso. Geralmente você se expõe muito e expõe muito a pessoa. Eu não sei até que ponto isso é válido. Olha, eu procuro acreditar que boa parte do que me passaram é distorcido, porque a vida me mostrou que isso foi distorcido, né? Portanto, aquela coisa de que todos os homens são iguais, isso não só não é verdade, como é algo extremamente deturpador, assim, algo que destrói, eu acho, a humanidade. Não estou falando de indivíduo, eu estou falando em ser igual porque eu sou diferente. Eu estou falando em ninguém faz um arroz e feijão igual, né? Esse papo de ninguém pinta um quadro, tal, mesmo, duas pessoas não pintam o mesmo quadro. É mais do que isso, as pessoas não tomam banho igual. Mas isso nos aproxima, creio eu. Eu não tento ser diferente, eu sou diferente. Eu admito a minha diferença. Num mundo assim tão único, né, como todo mundo, né? O planeta é único, né? A gente tende a ser único. Não quer dizer que a gente se antagoniza, né? Não quer dizer que a gente tem que rivalizar, mas a gente tem que se autoafirmar. É a única maneira de ser solidário, se autoafirmando. Olha, tem um cara chamado Ezra Pound, ele disse, no comecinho do século XX, que o artista era a antena da raça. Eu não sei, com o tempo, quando eu era garoto, quando eu era adolescente, eu gostava de pensar nisso, a gente gosta de se sentir meio que um super-herói, mas o tempo acabou mostrando que isso não é verdade, né? O artista talvez seja a expressão maior da vaidade do ser humano. Houve uma das últimas capas aí de uma grande revista de rock and roll, cuja capa foi um papa, né? Eu acho isso bastante sintomático. O artista tende a cada vez mais, aquele que faz arte, na minha concepção, aquele que tenta se expressar realmente, de dentro para fora. O artista tende a se mesmar cada vez mais. Mas eu não creio que exista uma fórmula, porque o fato é que todos nós sabemos o que você fez. As pessoas têm um alarme, elas sabem o que é errado e o que é certo. E fazer o que é errado também perdeu um pouco do glamour, né? Porque ninguém mais sabe o que é certo. O que é proibido não existe mais. Jabuticabeira invisível. Jabuticabeira é uma planta endêmica do centro do Brasil, né? E eu, como tenho essa coisa com São Paulo, como se fosse um tipo de país interno, e essa música me veio porque havia épocas em que eu sentia um perfume, assim, como se fosse cheiro de flor, certa hora do dia. Isso, daí eu vi que podia ser um monte de coisas, época de florescer, época de diabetes, pode ser um monte de coisa. Mas eu senti esse cheiro, enfim. E você tem literatura sobre isso, falando de odor de santidade.
né? Eu achei interessante pegar esses autores da Idade Média, que eles falavam sobre esse tipo de coisa, né? É mais ou menos assim. Esse perfume que só eu sinto quando a noite cai. Aos que me sabem, eu não minto quando o sol se põe, quando o dia vai. Jabuticabeira invisível floresce na solidão, faz-se tão inteira, invasiva, sem ocupar rincão, sem se preocupar. Essa canção que só eu ouço, vento a sovar o pão, parte visível da lua nova, sem ocupar rincão, sem se preocupar. Jabuticabeira invisível floresce na solidão, faz-se tão inteira, invasiva, sem ocupar rincão, sem se preocupar. Você então gostou? Acompanhe conosco todas as segundas-feiras em Até 4 Minutos. Um programa que traz pessoas protagonistas e mostra uma nova postura de ser humano, uma nova atitude de se ter. Na semana que vem, o nosso convidado é o querido Humberto Mendes, VP da FENAPRO. Vocês vão adorar ouvir o que o Humberto Mendes sempre vai dizer para você. Críticas, dúvidas, sugestões, comentários, compartilhe aqui, ó, nesse endereço. Compartilhe nesse endereço que está passando aqui embaixo. Nós temos um maior prazer em responder. Até 4 minutos. Fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Os pratos seguem girando. Equilíbrio, equilíbrio está lá em